Pessoal, boa noite. A paz de Cristo, boa noite. Uma noite abençoada de sábado para vocês. Que o Senhor possa falar mais uma vez aos nossos corações. Eu peço que você curta esse vídeo e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A palavra diz assim, e eu vou ter como base o texto lá de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 28, nos diz assim a palavra de Deus. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os céus gotejarão orvalho. Quando a palavra fala de Israel, a palavra na verdade está falando de mim, de você, de nós. Israel foi o povo eleito, o povo escolhido pelo Senhor, mas ele tipifica a igreja, ele tipifica as nossas vidas. Nós somos o Israel espiritual, podemos dizer assim. Paulo diz que nós que outrora não tínhamos o direito, passamos a ter o direito de ser chamados filho por adoção. É como se Israel fosse o filho biológico e nós os filhos por adoção. Fomos adotados e não deixamos de ser filhos, Não deixamos de forma alguma. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, esse receber é crer. Nós cremos e por crer nos tornamos filhos. Então isso já quebra também um pouco aquilo que o mundo fala, que todo mundo é filho de Deus. Não. Os que creem, esses sim são filhos de Deus. Então Israel habitará só. Da mesma forma que o Senhor ele preparou a terra de Canaã e ali colocou o povo de Israel no Velho Testamento, ele preparou para a sua igreja, para o seu povo, uma morada, uma herança, que é a eternidade. Esse é o povo escolhido, somente um povo, somente uma igreja. É que eu não estou falando de CNPJ não, irmãos? Nem de placa de igreja, estou falando de um povo único. Existem duas igrejas no mundo, espiritualmente falando. A igreja fiel e a igreja infiel. Agora, materialmente falando, instituição ou qualquer coisa, existem milhares, mas nós não estamos falando de organização, estamos falando de organismo. O corpo de Cristo é único. Então, existe sim um lugar, uma habitação, que é a habitação da igreja. Então, Israel habitará só. Nessa terra também existe um lugar para habitarmos, que é o esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É um lugar de descanso. Em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio a tudo aquilo que a gente atravessa nessa vida. Nós habitamos só. E aqui não é questão de solidão. A solitude e a solidão, existe uma grande diferença. A solidão, ser abandonado, Não, nós habitamos só, mas com o Senhor. Escolhemos viver essa vida com Deus. E o texto ele segue dizendo, só e seguro, nada nem ninguém poderá tirar a igreja e nos tirar desse lugar, ou nos ameaçar, ou ameaçar tirar a nossa vida desse posicionamento. Então, após entrar na terra prometida, eles continuaram ali. Eles não foram arrancados daquela terra. Não faltaram as tentativas de arrancar Israel da sua terra de possessão. Então, o lugar onde o Senhor vai te plantar, esse lugar será um lugar seguro para a sua vida e para os seus familiares, para aqueles que estão ao teu lado. E o texto ele diz, só e seguro, na terra da fonte de Jacó. A fonte de Jacó foi um poço cavado, na época de Jacó, obviamente, daí o nome, e não foi fechado. A mulher samaritana ela conversa com Jesus junto à fonte de Jacó, que ficava em Sicar. E depois de quase 2000 anos, a fonte ainda estava descedentando o povo. Embora a fonte de Jacó estivesse ali descedentando e tudo mais, Jesus ele se apresenta e ele mostra uma fonte superior àquela fonte, que era ele mesmo. Quem beber da água que ele der, jamais terá sede de novo. Deus nos dá essa água, a água da vida, no meio das provações, no meio dos desertos. Muitas vezes nós procuramos descidentar a nossa sede na fonte de Jacó, dentro da religião, dentro dos conceitos, dentro daquilo que são as cartilhas do milagre. Faça tantos propósitos, ore tantas vezes, ore em tal horário, faça isso. São as cartilhas, a fonte de Jacó. Mas existe algo superior, que descedenta a sede da nossa alma,
que é o próprio Senhor Jesus, o manancial, a fonte das águas vivas. Então, aquele Israel habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, até superior à fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto. Que coisa maravilhosa. Deus ele nos faz habitar na terra do grão e do mosto. O grão falando do Filho, o pão, a palavra de Deus, que não nos falta no meio das provações, que é o alimento que alimenta a nossa jornada, nos alimenta na nossa jornada. É o pão que nos dá força para a caminhada de 40 dias, como deu a Elias. Então, o grão fala do pão que é o Filho. E o mosto, né, é a terra do grão e do mosto. O mosto fala do vinho, que é o Espírito Santo. Então, Deus nos dá o pão e o vinho, né, o grão e o mosto. Nos faz ter comunhão com Ele. É isso que o Pai faz. O pão, o Filho, o vinho, o Espírito Santo. E a gente atravessa, né? O meu cálice transborda. A gente atravessa com luta, com dificuldade, com todas as nossas limitações, é cheio da bênção do Senhor, né? E seguimos. Essa é a maneira com que seguimos. E aí o texto ele vai concluir dizendo: e os céus gotejarão orvalho. O gotejar é uma operação plena e constante diante de Deus. Na verdade, uma operação plena e constante de Deus para o homem. Então, isso é gotejar. Gotejar não para, é algo constante. Deus, ele não tem aquela bênção, sabe? A conta gotas. Não, ele vai lá te dar uma bênçãozinha e para. E aí você volta para a miséria, para o sofrimento. Não. Deus, ele faz gotejar sobre nós o orvalho. Aquilo que ele faz na nossa vida, ainda que... Aí é o detalhe do orvalho, tá, irmãos? Eu tenho um monte de plantinha aqui na minha varanda e eu posso falar com propriedade, né? Porque o orvalho é a melhor maneira de ali, né, regar as plantas, porque ele é constante. Ele é bem fraquinho, mas ele é constante. Então ele tá ali, ó, fica a noite inteira regando as plantas, né? O orvalho, aquele sereno, né? Aquela aguinha, né? Da umidade ali que cai do céu. É da mesma maneira, o Senhor, as operações do Senhor, às vezes nós queremos ver, né, o mar abrindo, aquela coisa toda, fogo descendo do céu. Às vezes é orvalho, né? Goteje a minha palavra como orvalho. Então os céus gotejam orvalho. Deus ele vai dispensando bênçãos. E não é conta-gota não. O que eu quero dizer é o seguinte: é de uma maneira constante, ainda que não seja da maneira que nós queremos, né? Deseja, que ele quer para a nossa vida. E vem a operação do Senhor e não para. É aquilo, quando começa um processo de milagre, é uma coisa maravilhosa. Quando a gente vê acontecer na nossa vida coisas pelo qual nós oramos tanto durante anos. Isso é uma coisa tremenda. E normalmente a forma de o Senhor agir começa a acontecer em pouco tempo, coisas que nós oramos por muito tempo. É aquilo, Deus começa a resolver em 3 meses coisas que a gente orou por 3 anos. Em 5 meses que a gente orou em 5 anos. É uma coisa assim, tremenda, e maravilhosa. Então os céus eles começam a gotejar o orvalho. É algo contínuo que vem do céu, que vem do Senhor. Deus ele tem essa bênção para você, tá? Israel habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão de mosto, e os céus gotejarão orvalho. Deuteronômio 33, 28. Toma essa palavra para a sua vida, para o seu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de sábado. A paz do Senhor Jesus.